cuidados cirúrgicos e a central de material de esterilização, focando, né, nos procedimentos realizados dentro do centro cirúrgico. Na aula passada a gente já comentou sobre alguns procedimentos, né? Hoje a gente vai comentar sobre a questão da montagem de equipamentos, a questão de anestesias, né? A questão dos medicamentos que são administrados no pré-cirúrgico, tá? Então, e as complicações do pós-cirúrgico que podem surgir, certo? Então, a aula de hoje também é um pouco teórica, mas aí é justamente para complementar a nossa aula, a nossa quarta aula, certo? Que vai ser uma aula demonstrativa, certo? Então, nessa aula a gente vai mostrar a questão dos pacotes, né? A questão da higienização, tá? Então, eu vou mostrar tudo isso para vocês na última aula, que vai ser a nossa quarta aula. E aí, hoje a gente vai iniciar sobre essa questão, né, do planejamento e aquisição de equipamentos. Então, quando a gente fala de centro cirúrgico, toda a equipe ela tem que se organizar e se planejar para, por exemplo, uma cirurgia. Então, uma cirurgia ela não acontece sem um planejamento, tá? Então, outra coisa muito importante, além da questão da aquisição dos materiais, a equipe que vai permanecer na cirurgia tem que ser uma equipe que esteja treinada para tal situação, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, professora, tem vários, como é que eu posso dizer, especialidades ou especificações dentro de um hospital, né? O bloco cirúrgico é o único setor, por exemplo, que não se modifica muito a equipe. Por quê? Porque essa equipe ela tem que ter um treinamento, né, para determinadas cirurgias que acontecem nesse hospital, nesse centro hospitalar. Então, as pessoas não podem, por exemplo, uma equipe chegar novata e já adentrar uma cirurgia, por exemplo, se ela não tem um treinamento adequado, tá? Outra coisa também, o gerenciamento constante, né, do profissional enfermeiro. Então, a gente tem um enfermeiro, como a gente falou na aula passada, a gente tem um enfermeiro que é um enfermeiro-chefe, que ele faz toda a organização, né, burocrática, tá, do setor. E nós temos, né, o restante da equipe de enfermagem que complementa esse gerenciamento. Então, quando a gente fala de gerenciamento, a gente não fala só apenas da parte de papelada, tá? A gente fala de gerenciamento também da testagem de equipamentos, certo? Das máquinas que vão ser utilizadas, se essas máquinas estão em um bom funcionamento, tá? Se os materiais, por exemplo, os pacotes cirúrgicos, né, para determinada cirurgia também está pronto, né, está esterilizado. Então, tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser, né, constantemente gerenciado. Então, o bloco é um setor que não para, principalmente nos dias que tem as cirurgias, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes não tem cirurgia agendada, por exemplo, aí você pode dizer assim, não, mas eu já fui em um bloco cirúrgico e vi que lá não é tanto tumulto, né? Mas aí, geralmente, então é um dia que não tem cirurgias, por exemplo, agendadas. E aí eles ficam só no aguardo de cirurgias de urgência ou de emergência, tá? Então, mas é um setor que é muito parecido com a urgência, é um setor bem, como é que eu posso dizer, bem corrido, tá? Então, por quê? Porque tem que estar observando sempre essa questão de gerenciamento, né? Entre outras funções que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Uma coisa muito importante, né? Que a gente acha assim, não, mas transporte de um paciente, todo mundo sabe transportar um paciente. Porém, um paciente, né, cirúrgico, o paciente para o bloco, ele tem que seguir algumas exigências, né, para adentrar o bloco, tá? Alguns cuidados. Então, no transporte desse paciente, usar lençóis e cobertor, né, deixando o avental aberto, e sempre o paciente vai ter que estar vestido com o avental, com a touca e com o propel, tá? O propel que bota nos pés do paciente, certo? Então, esse paciente ele vai ter que ser preparado para poder ele ir para o centro cirúrgico, para poder ele ir para o bloco. O avental sempre vai ser a parte fechada na frente e a parte aberta na parte de trás, certo? É bom também que
que quando você entregar para o paciente, oriente a ele a como se vestir, certo? Porque a gente acha assim, isso é uma besteira, todo mundo sabe como vestir um avental hospitalar, mas nem todo mundo sabe, certo? É comum para quem está naquele dia a dia, naquela rotina. Mas para um paciente que não conhece a rotina do serviço, né? Para um paciente que está chegando agora, ele muitas vezes pode vestir o avental ao contrário. E aí quem vai ser reclamado não vai ser o paciente, não. Vai ser o profissional que está acompanhando esse paciente, certo? Levar a maca de 40 minutos a 1 hora antes da cirurgia, dependendo das normas da instituição. Por quê? Varia muito também a questão do tipo de cirurgia, certo? Tem cirurgias, né, que eles pedem para levar com 1 hora, principalmente que a gente vai ver lá na frente, pacientes que vão fazer uso de medicação, né? De pré-medicações, né, que vão, por exemplo, ser coadjuvantes com anestesia ou coisa do tipo, tá? Então, às vezes, a norma do hospital é, leve 1 hora antes para fazer as medicações, certo? Então, o paciente que não necessita, geralmente eles pedem para levar de 40, né, a 30 minutos, mas sempre levar o paciente com antecedência, certo? Isso é muito importante. Verificar os cuidados pré-operatórios. Então, assim, como eu disse para vocês, na outra aula passada a gente falou sobre a questão, né, da tricotomia, que ela é muito importante ser realizada antes, né? A higiene do paciente, a higiene corporal, tá? Então, é muito importante fazer todos os cuidados relacionados ao paciente. Por quê? Quando a gente fala dos cuidados, a gente também não sabe, né, como é que vai proceder a cirurgia, se vai ter complicações, se a cirurgia vai ser demorada, porque a gente, o procedimento cirúrgico ele é um pouco uma caixa de surpresa. Às vezes, né, ele funciona perfeitamente como planejado, mas muitas vezes tem algumas intercorrências, muitas vezes, né, não acontece como planejado. Então, nós não sabemos, é uma caixinha de surpresa. Na verdade, eu sempre digo, a saúde é uma caixinha de surpresa, né? Então, às vezes a gente tá lá, tá dando tudo certo e de repente acontece alguma coisa, né, que não estava sendo esperado. Então, é importante a gente analisar a questão dos cuidados pré-operatórios que a gente viu na aula passada, tá? Checar o prontuário e exames do paciente é super importante. Tem instituições, né, que eles pedem para que o prontuário vá em cima do paciente quando ele for para o bloco, né? Por que isso? Para evitar, por exemplo, mandar o prontuário para o bloco, né? E quando o paciente chegar, ocorrer troca de prontuário, certo? Então é como se fosse uma cautela, tá? Quando o paciente for levado, né, levar todos os exames que foram feitos nesse paciente e levar também o prontuário desse paciente, tá? Com tudo dentro. Por que é importante você revisar, tá? Porque às vezes tinha um determinado exame que algum médico pegou para analisar e não devolveu ou não colocou no prontuário, colocou em cima lá, né, da mesa. Então, é importante que a gente analise. O prontuário está completinho. Também, como é que eu digo? Como é que a gente geralmente menciona? Confirmar sempre, mesmo eu tendo certeza que esse prontuário é do paciente que eu estou levando, confirmar com o paciente, certo? Seu fulano, senhor, como é o nome do senhor, né? Ou então, seu José, me diga seu nome completo, tá? E aí você confirma com o prontuário. E além do nome, eu sempre gosto também de confirmar tipo, a data de nascimento. Certo? Por quê? Porque às vezes tem José Pereira da Silva, às vezes tem mais de um José Pereira da Silva. E aí o bom de confirmar é a data de nascimento, porque é muita coincidência, 2 José Pereira no mesmo dia, no mesmo mês, né? E no mesmo ano, então é bom a gente sempre confirmar e confirmar com algum dado, que seria, por exemplo, a data de nascimento, que é um dado mais específico, certo? Porque nós temos muitos nomes muito parecidos. Então, ter cuidado para isso, para evitar a troca de prontuários. Então, imagina aí, trocou o prontuário, era um paciente que ia fazer, sei lá, enganchou. Apendicectomia, né? Se falar rápido não sai. E aí ele foi fazer, era a retirada do apêndice, aí
plástico ou outro procedimento. Então, a troca de prontuário, né, não é comum, mas pode acontecer. Então, tem que ter muita cautela, certo? Checar a identificação do paciente, né, e o pedido da cirurgia, que eu já mencionei, né, ver se realmente é o paciente e a questão do procedimento cirúrgico. O senhor vai fazer o quê, né? Por que acabou a gente perguntar ao paciente? Porque ele sempre sabe o que ele vai fazer. O médico sempre vai orientar o paciente: olha, o senhor vai fazer, né, uma apendicectomia, tá? Então ele vai dizer: eu vou retirar o apêndice, certo? Então ele vai saber o que qual o procedimento cirúrgico que ele vai realizar, certo? Verificar se foram retirados, né, a questão do esmalte, adornos, prótese e se o cliente já esvaziou a bexiga, se não estiver com sonda vesical de Denol. Então, o paciente ele jamais pode entrar, pessoal, com adornos, porque vocês sabem da questão do risco de infecção, a questão da anestesia, vai usar bisturi elétrico muitas vezes. Então, assim, a gente nada de adornos, porque pode estar induzindo o paciente, né, a ter uma complicação cirúrgica, tá? Uma infecção, certo? Então, enfim, todo tipo de adorno, de brinco, a corrente, qualquer coisa que esse paciente tenha, tem que ser retirado, certo? Pacientes que fazem uso de prótese. Geralmente, quando a gente vai fazer, né, a SAI, ou a gente pega a SAI do paciente, a gente lá na SAI tem se os dentes, né, se faz uso de prótese, se são, a dentadura é normal, é completa, enfim, para analisar justamente isso, porque quando vai fazer o procedimento cirúrgico tem que retirar a prótese. Professor, é uma chapa completa, retira, mas é só 2 dentes, retira também, certo? Então, qualquer tipo de prótese na boca, ela é retirada para o procedimento cirúrgico, tá? E a questão do esvaziamento da bexiga, a maioria dos pacientes, eles utilizam sonda vesical de Denol, certo? Então, assim, raramente o paciente vai entrar no bloco sem uma sonda, a não ser que o procedimento seja muito rápido, né? É um procedimento simples, aí eles não passam. Aí tem que pedir para o paciente: olha, o senhor antes de ir para o bloco tem que fazer xixi, tá? Então tem que fazer o máximo de xixi possível para esvaziar a bexiga, porque a gente não sabe, né, quanto tempo vai demorar, para evitar que o paciente se mije, porque se ele tiver uma anestesia principalmente geral, esse paciente vai ter que ser sondado. Mas se o paciente vai ter uma anestesia local, aí geralmente pode acontecer, né, de fazer xixi ou não segurar, ou enfim, ficar inquieto, tá? Oferecer a roupa do paciente, que seria aí no caso, né, o avental, auxiliar o cliente a passar do leito para a maca. É importante a gente ter cuidado, né, nessa passagem, porque tem paciente que ele não consegue passar, então a gente vai ter que passar o paciente do leito para a maca. Mas o paciente que ele consegue passar, a gente deixa o paciente, né, tranquilamente se esforçar para passar para a maca. É até uma forma da gente induzir, né, ele a diminuir um pouco a tensão, mostrando que ele ainda, né, está em condições de fazer ou realizar algo, certo? Então, deixa o paciente passar para a maca tranquilamente. Agora, se ele não conseguir, passa ele, ou então, se ele precisar de ajuda, ajuda o paciente a passar, tá? Encaminhar o cliente para a área de transferência no centro cirúrgico e entregá-lo ao enfermeiro do centro cirúrgico, que é uma pessoa que vai receber. Então, essa é a maca transportadora, né, do paciente. Professor, é uma marca específica? Sim, o ideal é que seja uma marca específica para passar esse paciente. É claro que é uma marca mais, né, é uma marca, como é que eu posso dizer, em aço, certo? Mas aí ela tem um diferencial, que aí eu vou mostrar mais para frente. E aí ela isso aqui, né, é o local que faz a transferência do paciente, né, da clínica, por exemplo, para entrar diretamente ao bloco. Vocês vão observar, a gente chama aí, certo, de baldeação, tá? Ou troca de macas. Então, baldeação é a mesma coisa que a troca de macas. É quando a gente tira o paciente da maca e transfere ele para outra maca do bloco. Aí essa transferência, pessoal, é feita, né, por meio, vocês observem, vocês podem observar no slide, você está tratando para ver direitinho aqui, que é uns ferros, e essa maca, pessoal,
pessoal, ela corre nesse ferro. É claro que tem uma trava, né, que ela não vai estar solta, mas aí foi destravada a maca e aí conecta esse ferro aqui diretamente num conectorzinho que tem nesse outro ferro, nessa outra maca. Aí eles engancham, certo? E aí a partir daí eles ficam como se fosse um ferro só. Aí o que é que faz? Empurra essa maca, né, para o outro e aí tem a trava. E aí depois quando ela passa totalmente para outra maca, ela trava, certo? Então é reconectado um ferro, né, no outro para poder, eles se juntam assim para poder fazer a passagem. É como se fosse, ela corre, né? E aí a gente passa de uma maca para outra. Para evitar o quê? A entrada de uma maca, a saída da outra maca. A gente evita também, né, um contato com o meio. Então evita também a questão de contaminação. Então por isso que no bloco é feita a passagem do paciente dessa forma. Tá? Conectei, aí eles empurram, aí vai. Nessa outra foto dá pra gente ver. Então vem, aí só empurrar, lá o outro profissional puxa e aí trava na outra maca. E aí retira essa outra maca e aí deixa próximo do bloco. Professora, aí essa maca vai para onde? Ela fica aguardando, né, terminar o procedimento cirúrgico, porque quando vem, aí faz a mesma coisa. Conecta a maca e aí a de lá vai empurrar e a daqui vai puxar para conectar aqui, para poder levar o paciente para o pós-cirúrgico, certo? Então é uma transferência bem simples, né? Mas assim, que quando a gente não conhece, é uma novidade, né? A recepção do paciente, né, ao chegar no centro cirúrgico, ela é muito importante, pessoal. Então assim, quando a gente fala muito importante, o paciente, né, ele vai chegar muito ansioso, né, com tudo que vai acontecer, porque ele não sabe, aquilo ali para ele é novo. Sem contar que as pessoas acham que cirurgia, geralmente os pacientes morrem, né, na maca, lá na mesa de cirurgia, ou então que vão encontrar uma doença pior quando abrir ele, ou então que, sei lá, que ele pode entrar na cirurgia e sair em um estado vegetativo. Então, assim, tudo passa, né, de forma apreensiva na cabeça do paciente. E isso vai tornando ele uma pessoa mais ansiosa. Por isso que acho que eu até falei, a questão aqui, a atribuição do profissional de enfermagem, né, avaliar o estado físico e emocional desse meu paciente na hora de receber ele. Picos hipertensivos, por exemplo, assim, claro, pequenos, não tão exagerados, né? Sei lá, a pressão está 15 por 9, 15 por 10. É um pouco normal por conta da apreensão. Então, quando eu falei, acho que em alguma aula eu falei, já mencionei, que o ideal quando verificar os parâmetros vitais do paciente, não mencionar, né, se caso a PA dele é um pouquinho alterada, porque se você mencionar, essa pressão dele vai subir mais ainda, vai subir, e aí muitas vezes vai deixar de fazer um procedimento cirúrgico por um simples pico hipertensivo, mas que pode se tornar uma complicação severa. Tá? Então, ter cuidado para, quando verificar os parâmetros vitais, tentar acalmar ao máximo esse paciente. Professora, mas aí eu posso verificar novamente em outro momento? Pode, tá? Então, conversa com o paciente, né? Tenta explicar para ele o procedimento de uma forma simples. É claro que você não vai prometer nada que você não possa cumprir, certo? Não esqueçam disso, não prometam coisas que vocês não podem cumprir. Então a gente tem que conversar com ele, mas de forma tentando diminuir a apreensão, mas sem prometer. Não, o senhor vai sair dessa, né? Não se preocupe não, mais tarde o senhor vai estar comendo, vai estar com sua esposa, certo? Então, não, professora, então o que é que eu vou dizer? Olha, o procedimento é um procedimento simples, né? A gente vai estar aqui para ajudar o senhor. O que o senhor tiver dúvida, a gente pode retirar, certo? No momento o senhor está estável, né? O senhor está bem, tá? Então, assim, é um procedimento que vai ser feito isso, e aí depois do pós-cirúrgico, o senhor vai estar assim, assado, né? Então, é uma coisa bem simples, não precisa o senhor se preocupar, certo? O cirurgião é um cirurgião muito competente, né? Já faz essas cirurgias há não sei quanto tempo, para tentar fazer com que ele amenize. Agora, eu não posso estar prometendo, não, o senhor vai entrar já, o senhor vai sair.
sair, vai estar andando, vai estar... Então a gente tem que prometer o que a gente pode cumprir, certo? Então, receber cordialmente o cliente, identificar o cliente e checar o prontuário, como a gente já tinha mencionado, né? É muito importante a checagem para não ocorrer troca, né, de paciente, prontuário, de procedimento, tá? Então, tudo isso é muito importante. Sem contar também que, assim, como eu falei no início, o estado emocional dele vai estar muito afetado, então o ideal é ser educado, né, simpático, fazer com que ele se sinta pelo menos um pouco mais aconchegante, né? O local seja aconchegante, ele se sinta um pouco mais confortável, tá? Então, avaliar o registro referente aos cuidados pré-operatórios. Então, observar se teve alguma exigência, né? Se foi solicitado algo para ser realizado no pré-operatório, se isso foi realizado, certo? Se está tudo ok com o paciente para poder já iniciar outros procedimentos no transoperatório, certo? Realizar a tricotomia em sala de preparo do centro cirúrgico. Então, muitas vezes é realizado no pré-operatório, né? Mas aí, às vezes, quando chega, ou não está satisfatório, ou, né, faltou algum lugar a ser tricotomizado. Então, o ideal é você reavaliar a tricotomia e, se necessário, fazê-la novamente, tá? O transporte do cliente para a sala de cirurgia. Porque tem a sala de recepção, que é o que nós estamos fazendo quando a gente recebe o paciente. O paciente fica em uma sala de recepção. É claro que ele não vai estar sentado na sala, né? Ele vai estar na maca. Mas é uma sala de recepção ao qual a gente vai acolher ele, ao qual a gente vai conversar com esse paciente, ao qual a gente vai diminuir, né, a apreensão, né, o estresse desse paciente. A gente vai checar os parâmetros vitais novamente, tá? Se necessário, verificar em um outro momento também, antes de transferir esse paciente para o centro cirúrgico. É por isso que é importante a gente trazer esse paciente 1 hora ou 40 minutos antes da cirurgia, para que a gente prepare esse paciente, tá? Então, é a partir daí, de todo o preparo, de toda a reavaliação do paciente, é que esse paciente é transportado diretamente para a sala de cirurgia, tá? A montagem da sala de cirurgia. Então, assim, a sala de cirurgia, você vai dizer, professora, mas a sala já é montada, né? Com alguns equipamentos, com foco, com maca, né? Muitas vezes. Mas aí a gente precisa dos materiais, né? De apoio, tá? Por exemplo, o pacote cirúrgico específico da determinada cirurgia não vai estar lá, né? A mesa auxiliar também não vai estar lá, porque a gente vai levar tudo isso com os pacotes cirúrgicos, certo? Testou o bisturi. Se o bisturi não estiver prestando ou não estiver funcionando de forma correta, a gente tem que fazer a troca desse bisturi elétrico, se foi solicitado, tá? Se o foco queimou alguma luz, vai ter que ser trocado. Tem as perneiras, tem as braçadeiras, então, se tiver faltando, vai ter que ser reposto, certo? E aí, tudo isso você vai ter que ir observando. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ler com atenção o pedido da cirurgia para saber qual é o tipo de cirurgia, tá? Certificando-se da necessidade de material básico, de aparelhos ou alguma solicitação especial, como eu disse para vocês. Então, tudo isso é o ideal de quê? De ter uma troca, de um diálogo entre a equipe, principalmente com o cirurgião, tá? Doutor, vai precisar de algum material que geralmente não está na sala, né, ou não está no bloco, então para a gente providenciar, certo? Se ele disser, não, o material já foi testado, está funcionando, material básico de uma cirurgia de ortopedia, certo? Então já tem um material básico. E aí, eu só vou precisar desse material básico, qualquer coisa necessária durante a cirurgia, se precisar, vou solicitar, então aí a gente já não providencia. Não, eu preciso de um arco, né? Então, se ele precisa de um arco que não está na sala, eu vou ter que providenciar. Então, tudo tem que ser preparado de acordo com o tipo de cirurgia, certo? Verificar as condições de limpeza da sala antes de equipá-la,
Por quê? A gente vai ter que fazer toda uma asepsia da sala, né? Geralmente ela é feita no acabou a cirurgia, no pós-operatório. Acabou a cirurgia e aí começa a desinfecção dessa sala, para deixar essa sala pronta para uma próxima cirurgia, por exemplo. Mas mesmo assim a gente tem que avaliar se realmente foi feita a limpeza dessa sala de cirurgia, para evitar, claro, uma provável infecção no paciente. Até porque a gente vai lidar ali com materiais esterilizados, certo? Então aquela sala, aquele ambiente, ele tem que estar limpo, tá? Fazer a limpeza, né, com correntes dos equipamentos com álcool 70 ou soluções desinfetantes, começando pelas áreas mais limpas. Quando a gente fala, né, de limpeza, né, de uma asepsia, né, realmente de uma limpeza com corrente, a gente fala de uma limpeza por cima, como a gente pode dizer. Porém, o álcool 70, ele é um dos materiais que mais é utilizado principalmente em bloco. Então é feito essa limpeza, certo? Sempre de um local que você observa que está mais limpo para um local mais sujo, para evitar estar levando sujidade, né, para um local que já está limpo. Então por que é feito mesmo assim, Ranigela, essa limpeza com corrente? Né? Porque é uma limpeza bem mais simples, bem mais básica, só para a gente ter certeza que realmente aquele local está limpo. Porque ocorreu a desinfecção do ambiente, mas ele ficou ali fechado. Então pode ser que tenha sido contaminado, né, por pó mesmo, ou então por outro contato de uma mão, alguma coisa do tipo. Nada que sujou o ambiente, mas que apenas contaminou. Então aí a gente faz essa limpeza com álcool, que é o mais utilizado em bloco, tá? Com álcool a 70 e desinfeta, tá? Testar o funcionamento dos aparelhos, como eu já falei para vocês, é muito importante antes da cirurgia, porque imagina aí, a gente está na cirurgia, de repente o médico pega o bisturi elétrico, quando a gente liga o bisturi não está pegando, né? E aí começa aquela correria dentro do bloco para providenciar outro bisturi. Já aconteceu, né, até na época eu era estagiária, de estar no bloco e nesse dia deu vontade de rir, a gente nem podia, né? Porque a gente tem que ficar bem sério lá no bloco, só observando, né, as cirurgias. Mas aí tem alguns médicos que eles são bem brincalhões, eles conversam, eles falam do procedimento. Então, assim, tem alguns que deixam a gente já bem descontraído. Mas aí tem outros que são bem sérios. Aí nesse dia era um médico bem sério, e aí todo mundo, parece que a gente tava, né, num velório, todo mundo muito calado. E aí, de repente, ele começou a usar o bisturi elétrico e o bisturi deu um choque, né, nele. E aí, menino, eu só vi quando esse bisturi voou assim e ele jogou o bisturi longe. Então, assim, professora, mas o equipamento foi testado e estava funcionando. Realmente, a coitada da técnica ficou até sem reação, porque o bisturi estava funcionando, mas de repente deu choque porque tinha um fiozinho do bisturi desconectado e aí ela não tinha visto. Então ele fez aquele show, né? Jogou o bisturi longe e assim, quer não, começa um desconforto entre a equipe e uma tensão. Então, por isso a importância da gente ver os equipamentos direitinho. Eu sei que alguma coisa pode passar despercebida, acontece, pessoal. E assim, eu acho que é desumano muitas vezes, o profissional querer, né, muitas vezes, jogar a culpa só numa pessoa, mas acontece sim. Só que assim, foi bem tenso, então, por isso a importância da gente estar sempre, né, observando direitinho os materiais, checando. Essa checagem, ela pode ser, ela tem que ser, né, antes da cirurgia, mas você também pode fazer essa checagem, né, diariamente, certo? Então, sempre que chegar no plantão, vai fazer, né, a checagem dos equipamentos, tudo direitinho, para evitar muitas vezes transtorno, né, constrangimento entre a equipe, tá? Verificar se o lavabo, né, está equipado com material para a degerminação. Então, como eu falei para vocês, é muito importante que tudo esteja no seu devido lugar, porque quando as pessoas chegam, principalmente se for uma cirurgia de
de emergência, né? Que chega todo mundo correndo bem rápido para fazer a degermação. Então a degermação ela é feita com uma escovinha específica, que eu vou estar mostrando para vocês na próxima aula, certo? Na quarta aula, que eu vou fazer a demonstração de como fazer a lavagem, né, das mãos, tá? A calçagem de luva. O ideal é melhor a gente fazer essa calçagem de luva presencial, não sei se vocês já fizeram a calçagem de luva estéril, certo? Então a gente também faz isso, tanto a higiene, né, a degermação, como a calçagem de luva na aula prática, certo? Mas aí eu vou mostrar para vocês no vídeo pelo menos a degermação, para já ir adiantando, e aí vocês também conseguirem muitas vezes praticar em casa. Então tem que fazer, né, essa verificação se tem todo o material para fazer essa degermação. As escovinhas, geralmente, ela vem em um pacotezinho e aí ela já vem com o PVPI, certo? É parecido com o PVPI, né? É um degermante, certo? Que é feito, é um degermante escuro, parece muito a cor do PVPI. E aí faz essa degermação das mãos. Então já vem na escovinha o produto, certo? É só abrir a escovinha e iniciar a higienização, certo? Das mãos. A higiene, ela só é um pouco diferente daquela fricção que a gente faz da lavagem das mãos, porque é utilizado a escova, certo? Mas é bem parecido com a lavagem das mãos. Mas aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá? Revisar o material esterilizado presente na sala, né? Completar o que está faltando e providenciar um específico para a cirurgia, caso esteja faltando alguma coisa, certo? Equipar o carrinho de anestesia, tá? Dispor de materiais, aventais, luvas, campos em um local de fácil acesso, porque no momento que precisar, né, vai ter como chegar lá e pegar o material e aí já utilizar. Então, por isso que é muito importante deixar em um local fácil. Preparar, né, soro e material para tricotomia e para antisepsia, certo? Para fazer a antisepsia do paciente, tá? E aí, depois disso, nós vamos fazer o quê? O atendimento durante a cirurgia, né? Então, durante a cirurgia, não quer dizer que o profissional, ele vai, como é que eu posso dizer? Ser simplesmente fugiu o nome agora, o circulante, né? E o instrumentador. Então, não, a gente sempre deixa também mais um profissional. Para um caso de, por exemplo, de um apoio, de um atendimento, ter outro profissional lá disponível, certo? Mas aí os profissionais que são realmente, como se diz, o carro-chefe é o instrumentador e o circulante. O instrumentador ele não pode sair da mesa de instrumentação, até porque ele também vai estar paramentado de forma estéril. Então, o circulante não. O circulante ele dá um apoio porque ele pode, né, ter um contato com outros materiais, porque ele não vai dar de forma totalmente estéril, certo? E aí, o atendimento durante a cirurgia. Igualar a altura da mesa, né, cirúrgica e da maca para transferir o paciente. Tipo, deixar a maca e a mesa cirúrgica na mesma altura para poder passar o paciente. Professora, mas aí esse paciente ele vai ser passado pelo profissional ou ele consegue passar? Vai depender do tipo de anestesia, certo? Mas o ideal é passar o paciente, certo? Até porque se às vezes não, o paciente tomou a medicação via oral, né? E aí, para evitar a queda desse paciente, né? Para evitar a tontura, então é melhor que passe o paciente para a maca. Para a mesa cirúrgica, né? Da maca para a mesa cirúrgica. Colocar o suporte de braço sobre o colchonete da mesa cirúrgica e apoiar sobre este braço, né, do paciente no ângulo inferior a 90 graus. Posicionar o manejo do esfigmomanômetro, os eletrodos do monitor também, né, já posicionar para poder colocar no paciente, até porque a gente sabe que ele vai ficar monitorizado toda a cirurgia, o paciente ele é monitorizado para a gente ficar observando sempre os parâmetros vitais desse paciente. Se usar o bisturi elétrico, posicionar a placa neutra, que é uma placa, pessoal, assim,
é uma placa de aço, tá? É uma placa neutra de pontirrina ou em outro local, dependendo da cirurgia. E aí a orientação geralmente vai ser médica de onde posicionar essa placa, certo? Inspecionar antes o local. Abrir a caixa de instrumentais sobre a mesa auxiliar e o pacote contendo o impermeável sobre a mesa do instrumentador. Então, eu vou, na próxima aula, mostrar para vocês como é feita a abertura do pacote. Até porque a gente não pode estar tocando, tipo assim, no pacote por completo. Geralmente a gente abre o pacote pelas pontas, pelas extremidades, certo? Do lençol que cobre esse pacote. Então a gente vai abrir sem tocar no centro do pacote. Porque quem vai tocar é o cirurgião e o instrumentador, que eles vão estar paramentados, certo? De forma externa, tá? Fornecer materiais ao instrumentador, como eu disse para vocês, porque o instrumentador ele não vai poder ter contato com outros materiais que não sejam estéreis. E aí, quem é que vai dar o apoio? Quem está fazendo o atendimento, certo? Quem está circulando pela sala. Pode ser o circulante, pode ser o apoio, tá? Posicionar o paciente para anestesia e cirurgia. Manter o foco central ligado e posicionado, descobrir o campo operatório e oferecer ao cirurgião material para antisepsia. Aí agora a gente vai falar, né? Então aí a gente encerra a questão do atendimento. E aí, o que é importante também a gente avaliar? Os tipos de anestesias que vão ser realizados nesse paciente. Por quê? Porque existem algumas anestesias que elas vão ter medicamentos de apoio, tá? E aí esses medicamentos, eles são administrados pelos profissionais de enfermagem, certo? Lá na salazinha da recepção, antes do paciente entrar diretamente para a sala cirúrgica. E cada tipo de anestesia também pode haver uma complicação no pós-cirúrgico. Então, tudo isso é importante a gente conhecer um pouco para isso. É claro que nenhum técnico de enfermagem faz uma anestesia, mas a gente tem que conhecer o procedimento para saber o que pode acontecer também depois, certo? Ou durante, né? Então, como eu disse para vocês, é uma caixinha de surpresa. Então, os tipos de anestesia, eles se dividem em dois grandes grupos, que é a anestesia de consciência geral, ou seja, que é mais conhecida como anestesia geral, tá? E as das partes do corpo, né? Sendo as locais, regionais, que tem a local, a pisular, a plexular, a troncular, a epidural e a radioanestesia. Então, as mais utilizadas é a epidural e a radioanestesia. Mas aí existem todos esses tipos de anestesia no corpo, né, que é a anestesia local, tá? Uma classificação frequente usada para a anestesia, né, é a seguinte: a anestesia geral, né, ela pode ser entendida como um estado reversível de ausência de percepção dolorosa, relaxamento muscular, depressão neurovegetativa e inconsciência, resultante da ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. Então, são administrados por vias endovenosas ou inalatórias, tá? Preferencialmente devido à relação efetiva dose e o tempo de curso de efeito, que são mais previsíveis. Outras vias podem ser usadas como anestesia geral também, que é a via retal, tá? Mas aí elas geralmente são mais administradas endovenosas ou de forma inalatória. É uma anestesia que, como eu disse para vocês, se o paciente for utilizar anestesia geral, esse paciente também tem que ficar em uso de sonda vesical de demora. Por quê? Porque como vai ocorrer um relaxamento dos músculos, ele não vai conseguir segurar nada. Então, esse paciente também tem que fazer um jejum, geralmente no mínimo de 6 horas. Por quê? Porque também ele não vai conseguir, né, o esfíncter não vai conseguir segurar o bolo alimentar. E aí ele pode ocorrer vômito durante a cirurgia também. E por isso que a importância de todo um preparo
questão de cada anestesia, tá? Aí tem a anestesia também geral por inalação, que a gente já falou, que é a questão dos anestésicos líquidos, que podem ser administrados pela mistura de vapores com oxigênio ou óxido nitroso. O oxigênio e então fazer a parte da inalação, né, e da mistura desse oxigênio e o oxigênio nitroso. O vapor é administrado ao paciente por meio de um tubo ou de uma máscara. A técnica endotraqueal para a administração da anestesia, ela consiste na introdução de um tubo endotraqueal ou da máscara laríngea de borracha macia ou plástico dentro da traqueia do tubo. É uma máscara que ela vai pegar tanto a parte nasal como a parte da boca, certo? E aí ela tem também uma parte de silicone, que é como se fosse uma borracha, que aí ela segura mesmo aqui para fixar e não vazar ar. Então ela vai pegar nariz e boca e aí ela tem essa parte tipo assim de silicone que ela adapta aqui e ela realmente, como é que eu posso dizer, fica bem acoplada, né? E não vazar nenhum tipo de vapor, porque senão não vai conseguir introduzir a quantidade necessária de oxigênio, tá? Com a ajuda de um endoscópio óptico de fibra flexível, ou também pela exposição da laringe com um laringoscópio, que ele é tipo uma pá, o laringo, né? Ele tem uma pázinha assim que ele vai ser introduzido na boca para abrir, para poder fazer a introdução desse oxigênio, se for por via tubo, tá? É um tubo comprido assim que vai ser introduzido, né, na traqueia do paciente ou na laringe do paciente, e aí vai ser introduzido o oxigênio. Pode ser também que se esse paciente tiver, por exemplo, traqueostomizado, pode ocorrer também por meio da traqueostomia a anestesia, certo? Pelo tubo. O tubo ele pode ser inserido tanto pelo nariz como também pode ser inserido pela boca, certo? A anestesia geral endovenosa, ela pode ser produzida pela injeção intravenosa de várias drogas. Tem a vantagem de não ser explosiva, agradável para o paciente, a ação ela é rápida, é fácil de dosar, não requer aparelhagem e é muito fácil de administrar, porém não há meio de removê-la do organismo. Já diferente no caso da anestesia por via inalatória, que a partir do momento que não desejar mais introduzir a anestesia, ela é retirada. Já na endovenosa, a partir do momento que a gente faz a administração, ela já não pode mais ser retirada, mesmo que o paciente tenha uma resposta desejada. Deixa eu ver. Sim, aí os tipos a tiopental sódico, etomidato, a acetamina, diazepínicos, propofol é muito utilizado. Acho que se vocês pesquisarem, na maioria das cirurgias é utilizado o propofol, certo? E o metoexital sódico. Ele também é um pouco utilizado, mas ele também é utilizado, mas o mais utilizado é o propofol, certo? E a acetamina. É muito utilizado para anestesias gerais endovenosas. Aí tem a anestesia local, né, que ela é caracterizada pela administração de anestesia no local, né, desejado, nas imediações aí que o médico deseja que vai realizar o procedimento. Sua ação é de estabilizar a membrana, né, do axônio, impedindo aí, né, a despolarização e, consequentemente, né, a propagação do impulso elétrico, ou seja, do envio da mensagem pelo axônio, que é o nosso sistema nervoso. Pode ser classificado em local, propriamente dito, regional e espinhal, tá? A anestesia local, ela pode ser tópica, né? Mucosa do nariz, geralmente, boca, traqueobrônquicas, do esôfago e do trato geniturinário. Ou por infiltração, que é a injeção de um anestésico nos tecidos nos quais
eles devem passar a incisão. Ou seja, tipo assim, diretamente, pronto, vai pontear, vai fazer uma sutura. Aí geralmente é o que? Local. Ele é pela parte subcutâneazinha, ele vai, ou intradérmica, que ele vai administrando o anestésico. Tá? Então pode ser também de forma injetável, mas de forma injetável no local que vai desejar fazer o procedimento. A anestesia regional, né, o agente anestésico é injetado nos nervos ou ao redor dele, de modo a anestesiar a área por eles inervada. As áreas mais comumente utilizadas são o bloqueio do plexo, né, que geralmente quando faz suturas braquiais, tá, no braço. A anestesia paravertebral, né, que na parede abdominal e vísceras. Bloqueio transsacral, né, a questão de região abaixo do abdômen, ou seja, pélvico, certo? E ainda a gente tem as anestesias espinhal, tá? Essa anestesia espinhal vai ser o quê? A que a gente falou que é a anestesia geralmente, uma das que são mais utilizadas, que é a epidural ou peridural, tá? Que é a injeção de anestesia no canal medular do espaço ao redor da dura mater, né? Nessa região aqui, certo, pessoal? Na região posterior. E a raquianestesia, né? Que é obtida pela punção lombar e no mesmo ato, injeta-se a solução de anestésico no líquido cefalorraquidiano, no espaço subaracnoide, tá? E aí, essas são uma das mais utilizadas. Pronto, a radioanestesia, ela é muito utilizada em mulheres que vão, obstétricas, que vão ganhar bebê, tá? Outras medicações também podem ser utilizadas como coadjuvantes, certo? No ato do anestésico, que é o caso da miorrelaxantes, né, utilizados para facilitar a intubação e oferecer condições cirúrgicas. E aí eu trouxe também para vocês as medicações, né, as pré-medicações, que são utilizadas como coadjuvante para as anestesias, certo? Que geralmente são as que são mais administradas no bloco. A finalidade dessas medicações é de sedar o paciente e reduzir a ansiedade. Tem alguns pacientes que solicitam essas pré-medicações também ao médico, eles relatam estar muito ansioso ou já dizem que já é uma pessoa ansiosa. E aí, para evitar, né, danos a esse paciente, o médico já orienta a ser realizado. Os medicamentos que podem ser administrados no período pré-operatório incluem sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, questão de medicamentos para náuseas, né, para evitar o vômito, amnésicos, tranquilizantes, narcóticos ou outros analgésicos, antieméticos e anticolinérgicos, né? São medicações para evitar náuseas, são medicações para evitar a questão de um estresse, são medicações para evitar dores ou gases, né, abdominais, tá? Então são medicações que são feitas de forma preventiva, certo? O midazolam, vocês vão ver muito no bloco falar sobre essa medicação. O midazolam, né, para aliviar a apreensão e gerar uma amnésia do paciente do que aconteceu, por exemplo, no local, para que ele não fique com trauma daquilo, certo? Os analgésicos ou narcóticos, que são mais utilizados quando geralmente quando se antecipa o desconforto pré-operatório durante procedimentos invasivos ou durante a administração de analgésicos regionais, ou seja, no local que desejado, quando eles utilizam, para evitar o tipo de uma dor extrema futura. Tá? O anticolinérgico, né, é a atropina ou o glicopirrolato, né, que eles evitam bradicardia em pacientes pediátricos principalmente, controlar as secreções nos pacientes submetidos a procedimentos orofaríngeo
cardíaco que pode provocar uma bradicardia, ou seja, uma diminuição dos batimentos, tá? Então eles evitam essa bradicardia, essa diminuição dos batimentos. O risco de broncoaspiração, né, pode ocorrer também. A metoclopramida, ela pode ser administrada para esvaziar o estômago, certo? E as náuseas também, evitando aí o vômito do paciente, tá? O antiácido, né, ou medicamentos bloqueador do receptor H2, que faz com que diminuir aí ou reduzir a produção de suco gástrico, certo? Que aí eles utilizam a cimetidina, a ranitidina ou a domotidina, que pode ser, né, utilizada aí para essa redução da produção de suco gástrico ou da acidez do conteúdo gástrico, fazendo com que o pH do estômago ele fique, né, diminuído, né, deixando, em vez de um pH ácido, deixando um pH básico, e aí reduz a questão de, muitas vezes, de broncoaspiração, né, desse suco gástrico ou de lesões pulmonares resultando dessa produção do suco gástrico, tá? Antes de administrar as pré-medicações, né, devemos solucionar as dúvidas desse paciente, né, perguntando, né, se ele tem alguma apreensão, ou então se ele está sentindo alguma coisa, né, se tem uma sintomatologia, tá? Realizar a checagem pré-operatória desse paciente, ativado na verificação da cirurgia. A medicação pré-anestésica por via intranasal ou via oral devem ser administradas, né, com 15 ou 30 ml de água no máximo, certo? Não ultrapassar essa quantidade de água. Se for administrada a medicação pré-anestésica intravenosa, ela tem que ser administrada antes da cirurgia, em média de 30 a 90 minutos. Então, vai ter a orientação médica, é claro, certo? Mas a média geralmente é essa. A dieta zero, tá? Para cirurgias, de 4 a 6 horas de dieta. Os líquidos devem ser leves, podem ser aceitos até 2 horas antes. Leite materno até 4 horas antes. Fórmulas lácteas, né? Aí, misturas, leites com alguma coisa. Leites não humanos ou refeições leves não deverão ser consumidas durante as últimas 6 horas. Então, professora, resumindo, né? Só para a gente relembrar que eu também já comentei sobre isso. A questão de dieta, né? O mínimo vão ser 4 horas, tá? E o ideal vai ser 6, certo? De jejum. Então, para que ocorra aí a cirurgia. Tanto que, por exemplo, em cirurgias de urgência, em suspeita de procedimento cirúrgico, né? Vamos lá, pegou um paciente, sei lá, tá com uma fratura em algum braço ou na perna em algum local, que o médico suspeita que vai ser indicativo de cirurgia. Se ele for mandar para o cirurgião, a gente não oferece nem água a esse paciente. Tem pacientes que pedem água, a gente não dá água, porque caso esse paciente ele tenha que ir para o bloco fazer cirurgia, ele já tem que estar em um jejum. Então é como se a gente já inicia o jejum desse paciente até em um atendimento pré-hospitalar, por exemplo. Então o ideal é que seja de 4 a 6 horas pelo menos de jejum para que esse paciente inicie aí a cirurgia, tá? E o atendimento durante a cirurgia, né? Também que é importante a gente lembrar que dentro do bloco manter o hamper e balde de lixo próximo do cirurgião. O hamper é como se fosse um balde, né? Só que ali bota só os lençóis sujos, certo? E a roupa suja. E aí deixar também o balde de lixo, porque tudo que precisar jogar, o cirurgião vai jogar. Então sempre deixar, o hamper ele já fica aberto, né? Porque é um lençol numa circunferênciazinha de aço, e aí é como se fosse um lençol. E o balde deixar sempre aberto, por quê? Porque geralmente eles jogam diretamente no lixo, eles não têm um contato para estar abrindo tampa não. Então tem que deixar uma coisa bem prática.
Então, manter o aspirador preparado, né? Como a gente já falou. Registrar os volumes infundidos e drenos também, para avaliar tudo que entra, tudo que sai desse paciente, para evitar aí, tá? Um choque, tá? Ou então, muitas vezes, como é que eu posso dizer? Alguma paralisação de um órgão devido a muita infusão de líquidos, tá? Então, tudo que entra tem que também sair. E ainda, né, após, né, o atendimento cirúrgico, nós devemos desligar o foco e os aparelhos, né, afastando da mesa de cirurgia, remover campos e pinças que estão sobre o paciente e cobri-lo, transferir o cliente da mesa cirúrgica para a maca. Aí observa aí a questão do acesso, certo? Que ele está, da sonda vesical de demora se o paciente estiver fazendo o uso de drenos e qual tipo de curativo mais indicado, né? Se perguntar aí o médico, o cirurgião, qual o tipo de curativo, se ele não já fez, né, o curativo, para realizar. Transportar o cliente para a sala de observação junto com o anestesista e o cirurgião, porque se tiver qualquer complicação, né, eles já vão estar aí para intervir, certo? Separar as roupas usadas na cirurgia, retirando agulhas e instrumentais, levá-las para o expurgo. Atenção para prevenir aí acidentes, tá? Com perfil cortantes. Encaminhar as peças anatômicas e frascos de medicamentos controlados para os setores, né, específicos. As peças anatômicas geralmente que são retiradas para fazer biópsia, né, encaminhar para o setor responsável, identificar a peça, certo? Qual foi o tipo de procedimento, geralmente é o que se coloca lá, as iniciais do paciente, né, a idade, a data que foi realizado o procedimento e o horário, certo? Então tudo isso é colocado, mas aí varia também de instituição para instituição o que eles exigem para colocar na identificação. Providenciar a limpeza da sala, como eu disse para vocês, faz a limpeza após o procedimento cirúrgico, tá? Que é uma limpeza mais geral e é feita a limpeza mais básica, como eu disse para vocês, antes de iniciar a cirurgia por meio do álcool. Como eu disse para vocês, eu dei uma solução antisséptica, tá? E aí nós temos a assistência de enfermagem, né, nas complicações e desconforto no pós-operatório. Então, como eu disse para vocês, podem surgir complicações que aparentemente são simples, mas, né, são comuns surgirem. E tudo que surgir, como eu digo, no pós-cirúrgico, ela tem que ser informado ao cirurgião, né, e o médico plantonista. Complicações imediatas, como náuseas e vômitos, né, são transtornos frequentes no pós-operatório imediato. O grande problema é a aspiração, que pode causar tanto asfixia, caso o bronco aspire esse vômito, como também pode, né, provocar uma pneumonia aspirativa. Aspirou a secreção, aí muitas vezes vai direto para o pulmão e aí provoca a pneumonia. E aí esse paciente, dependendo, né, a asfixia, a quantidade pode levar esse paciente até a óbito, certo? Então, quais são os cuidados de enfermagem na presença, né, de um paciente que esteja vomitando? Lateralizar a cabeça do paciente. Então, assim, professora, mas como é que eu faço isso? Porque o paciente está cirurgiado. Aí eu vou lateralizar a cabeça desse paciente. Pessoal, lateralizar não por completo o corpo dele, não. Tenta posicionar a cabeça de uma forma que a secreção ela escorra, que ele não broncoaspire, ou seja, se ele ficar de forma dorsal, ele vai fazer o quê? Ele vai inalar a secreção. E se você conseguir apoiar e lateralizar um pouco a cabeça, a secreção ela vai escorrer. Então esse é o objetivo. Caso esse paciente, né, não possa ser, dependendo do procedimento, ele não pode ser lateralizado por completo, certo? Suspender a injeção ou a ingestão, né, de qualquer substância via oral, tá? Então, tanto de comida como de líquidos. Então, suspender, porque pode ser que a comida esteja provocando os vômitos, tá? Administrar antieméticos via parental, conforme a prescrição médica, se tiver algo prescrito para esse paciente, como Nausedon, Plazil, alguma coisa do tipo, tá? Anotar
E manter o paciente em um ambiente, né, higienizado. Mesmo que ele tenha vomitado, tentar fazer a limpeza e não deixar o paciente dentro do vômito, né? Paciente que sente sede, né? É uma pode acontecer, certo? Sentir a sede. As causas geralmente da sede é por conta da medicação pré-anestésica, principalmente se foi administrada a atropina, né? Porque ela diminui a produção de saliva. Isso é um benefício, né? Isso é benéfico porque impede que o paciente degluta a saliva, mas produz um ressecamento da boca e da garganta. Geralmente ele fica pedindo água com frequência após a cirurgia. O cuidado de enfermagem, né, num caso desse, é a atenção para não oferecer a água em uma quantidade, né, grande, porque pode provocar também náuseas, como pode provocar vômito. Então, tem que saber como é que é a prescrição. Se realmente pode ofertar ou não, tá? Restrição de líquido, se restringir o líquido, também não pode dar água, certo? A água é líquida, então não pode. Umedecer os lábios do paciente, caso ele esteja restrito, então não pode dar água, mas ele está com a boca seca, a gente pega uma gazezinha, umedece a gaze e aí umedece os lábios do paciente, fazendo com que ele chupe. Então, aquela água, tá? Pode ser com gás, pode ser com algodão. Então, o que vocês aí puderem providenciar. Soluço também pode acontecer, certo? Então, são espasmos, né, do diafragma intermitentes provocados pela obstrução do nervo frênico, mas de causa ainda, desconhecida. Nós não sabemos por que muitas vezes o paciente ele tem um soluço pós-operatório, tá? As causas podem ser por conta de irritação provocada pela sonda nasogástrica, se o paciente tiver em uso de sonda nasogástrica e às vezes a sonda foi puxada um pouco, né? Ou movimentou, pode dar o soluço, como pode dar tosse, certo? Então, às vezes é um indicativo que a sonda está fora do local, tá? Não quer dizer que sempre, mas é uma suspeita, então a gente pode avaliar como é que está essa sonda. Distensão gástrica pelo acúmulo de líquidos ou alimentos no estômago, tá? Paciente molhado ou com frio também pode acontecer, né? Às vezes o paciente, não está em uso de sonda vesical demora, e aí fez xixi, não foi trocado, né? Tá só com fralda, enfim. E os cuidados de enfermagem, né? Eliminar a causa. Se for a sonda nasogástrica, não se deve retirá-la sem a ordem médica, mas deve comunicar ao médico que o paciente está com soluço e foi avaliada a sonda, ou se ele quer fazer uma avaliação da sonda, certo? Ou se retira a sonda, tá? Fazer a aspiração pela sonda, porque se for muitas vezes por questão de acúmulo de líquido, faz a aspiração e aí muitas vezes para o soluço, tá? Respirar dentro de um saquinho cheio de ar, né? Que o dióxido de carbono ele diminui a questão do soluço. Então, respirar, puxar o ar dentro do saquinho também pode providenciar. Porém, nessas épocas agora da pandemia não é muito indicado, tá? Mas aí vamos tentar solucionar esse soluço. Se o paciente tiver dor, né? Esse aparecimento dessa dor ela deve ser esperada, né? Depois de qualquer cirurgia, principalmente nas 48 horas. Então é comum acontecer, né, essa questão da dor. As causas geralmente é o traumatismo cirúrgico. Toda cirurgia ela consiste em uma agressão ao organismo, né, tanto em aspecto físico quanto em aspecto psíquico. E a dor, né, portanto, ela persiste até que o organismo ele se recupere desse trauma. A ansiedade, né, o nervosismo, também cada indivíduo ele apresenta uma forma, né, liminar diferente para a dor. Alguns a aceitam mais facilmente e outros são mais sensíveis, permanecendo aí tensos e teimosos, o que aumenta geralmente a intensidade da dor, principalmente se ele ficar inquieto. Os cuidados de enfermagem, identificar o tipo de dor, né, que esse paciente está sentindo, localizar essa dor e a intensidade, adivinhando-se a dor se irradia para outras regiões e se está relacionada com
respiração, tosse ou entre outros sinais e sintomas. Observar sinais de palidez, sudorese, náuseas, vômitos, frequência respiratória e outros parâmetros vitais. Administrar analgésicos conforme a prescrição médica, né? Como a dor é um sintoma esperado no pós-operatório, o médico geralmente já deixa prescrito um anestésico a ser administrado se o paciente se queixar de dor. Então é normal. E cabe à enfermagem avaliar a necessidade real da administração desse analgésico ou não, tá? Na prescrição. E aí geralmente ele coloca na frente, né, o analgésico, sei lá, dipirona, alguma coisa do tipo, e aí ele coloca S/N, que é justamente se necessário, S/N, na frente da medicação, se necessário. Aí o profissional de enfermagem deve avaliar se necessita ou não da administração desse medicamento. Pode acontecer também hemorragias, tá, pessoal? Essas hemorragias, elas são caracterizam-se por uma perda anormal de sangue, como vocês já sabem, e seus efeitos dependem do estado geral do paciente, da ocasião de sua ocorrência e da quantidade de sangue perdido. Os cuidados de enfermagem vai depender, né, se a hemorragia ela é interna ou se a hemorragia ela é externa. Se a hemorragia ela for interna, os cuidados de enfermagem, nesse caso, eles visam a detecção e a prevenção do agravamento. Deixar o paciente em repouso absoluto, manter o paciente aquecido para evitar um choque hipovolêmico, colocá-lo em Trendelenburg, né, que vocês lembram da posição que a gente mencionou. Sempre que o paciente estiver em hemorragia, o ideal, né, é movimentar esse leito, tá? Então, para poder a gente controlar essa hemorragia, tá? Controlar os sinais vitais, avisar o médico imediatamente e controlar esses sinais vitais de forma rigorosa, certo? A hemorragia externa pode ser de maior facilidade de controle, né, por ser visível. Os cuidados incluem repouso no leito, evitando o aumento do sangramento, fazer compressão direta no local onde está sangrando, com compressas estéreis, é claro, fazer compressões nas artérias proximais ou local que está sangrando, controlar os parâmetros vitais. Se o sangramento for via oral ou via nasal, nós chamamos via nasal epistaxe, volta a cabeça para o lado a fim de evitar asfixia, comunicar o médico, proceder à anotação do prontuário quanto ao tipo, a localização, né, da hemorragia, a quantidade de sangue perdida, se é pequena, grande ou moderada, tá? E ainda nós temos complicações urinárias, também que é muito comum, que podem aparecer no pós-operatório, que são a retenção urinária ou a incontinência urinária. A retenção urinária acontece muito devido à questão da ansiedade, né, do nervosismo do paciente, por estar em um ambiente estranho, às vezes com medo de urinar e doer, ou com medo de se movimentar, ou muitas vezes tenso, porque ele não pode se movimentar no leito, tem que fazer ou com uma comadre ou com um papagaio, se for um homem. Então aí ele não se sente à vontade para eliminar, né? E aí pode acontecer essa retenção. Como pode acontecer a incontinência urinária, que o paciente não conseguir controlar e ficar fazendo xixi frequentemente. Os cuidados de enfermagem na retenção urinária, proporcionar um ambiente tranquilo e oferecer a comadre ou papagaio. Estimular a micção usando métodos como a aplicação de bolsa quente, abrir uma torneira para o paciente ver, banho de assento com água morna, tá? Isso numa questão intra-hospitalar é um pouco mais complicado. Então a gente faz o quê? Liga a torneira, né? Geralmente, mostra água para o paciente. Não pode estar dando água a esse paciente, porque se ele não está eliminando, a gente não pode fazer com que ele fique ingerindo, porque vai formar um bexigoma, tá? E aí a gente vai estar provocando outra complicação, certo? Então a gente tem que induzir o paciente a ir para o banheiro, né? Se molhar para ver se dá a vontade de fazer o xixi, de eliminar a urina. Levar ao banheiro se não houver contraindicação, ou seja, se ele puder se movimentar. Sonda vesical, né? Em último caso, faz-se uma passagem de uma sonda vesical de alívio,
certo? Ou seja, introduz a sondazinha, ele eliminou o xixi, retira a sonda. Essa é a sonda vesical de Aline. E anotar o volume de cada micção ou o número de vezes que o paciente fez xixi. Nós temos também complicações ainda intestinais, né, que podem ser distensão abdominal, tá? Dilatação gástrica, devido ao acúmulo de gases e fezes no intestino, que é muito frequente no pós-operatório, até principalmente se o paciente estiver restrito no leito, certo? Os cuidados de enfermagem é indicada a deambulação precoce, caso esse paciente possa realizar, aumentar a ingestão de líquidos, incentivar a movimentação no leito, providenciar dieta residuosa, caso não haja uma contraindicação, para ajudar, né, ao intestino, como se diz, voltar ao normal, né? E a observação é que nesses casos podem ocorrer da gente comunicar ao médico solicitando aí medicações para ajudar esse paciente a defecar. E aí geralmente o médico passa algum laxante, né, ou um supositório, tá? Ou um blitz, né, que é uma introdução de líquido, de medicação líquida, para poder fazer com que esse paciente defeque. E aí não tem uma complicação, né, uma constipação aí, enfim, tá? Então, essas são geralmente as complicações mais comuns. Nós temos várias outras complicações mais graves que podem acontecer, só que essas geralmente são as mais comuns e que a gente geralmente presta mais assistência. Então, a gente encerra essa aula de hoje por aqui, tá? Vou estar enviando para vocês a atividade, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre questões mais práticas, né? Eu vou fazer a demonstração, como eu disse para vocês, né? De degermação, certo? Da lavagem da mão, mas de forma histérica, tá? Higienizando com a escovinha cirúrgica. Vamos mostrar novamente a questão, né, dos tempos cirúrgicos, como que geralmente a gente faz a abertura dos kits, né, do bloco, tá? Então tudo isso a gente vai mostrar na quarta aula para vocês. E aí a gente vai estar, tendo uma aula online que eu já tinha marcado para vocês, para a gente falar sobre a questão das terminologias, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas terminologias numa aula online, para eu explicar para vocês os prefixos, os sufixos de cada cirurgia, certo? E aí a gente, assim que possível, vamos agendar também a nossa aula prática para a gente fazer a questão da instrumentação cirúrgica e da degermação. Isso a gente já está providenciando, tá? O agendamento por turma, provavelmente, e por grupo, certo? E aí a gente vai passar tudo bem direitinho para vocês. E aí tudo a questão da biossegurança, para poder ninguém aí tá se contaminando, e aí a gente tá prevenindo o coronavírus da mesma forma, beleza? Então o Anderson vai passar tudo bem direitinho para vocês e a gente também vai manter o contato, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.